A história que eu vou contar pra vocês hoje é talvez a maior história de superação da NFL. E olha que tem muitas, cara. Eu já contei algumas aqui no canal, mas essa é recente, ainda não tem o final derradeiro, mas já é uma das histórias mais bonitas de superação da NFL. Quem tá mais no meio sabe muito bem, é a história do Alex Smith. Mesmo que você já conheça a história, ela é uma história tão complexa, cara. Tem umas coisas tão interessantes nela que fazem com que ela seja ainda melhor, que eu vou contar pra vocês logo depois dessa vinheta maravilhosa que vem agora. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Meus amigos, é o seguinte, em 2005, o maior potencial do draft era um quarterback de Utah chamado Alex Smith. Ele foi a primeira escolha geral de São Francisco em 2005, primeira escolha da primeira rodada, e ele jogou nos 49ers de 2005 até 2012. Quando eu comecei a acompanhar a NFL, ele já estava nesse time, no Kansas City Chiefs, onde ele jogou de 2013 até 2017. Quando chegou em 2017, ele até começou de titular em 2017, mas depois ele foi substituído por um cara não muito bom assim, que é o Patrick Mahomes, né? E aí, o Alex Smith acabou indo em 2018 para Washington, na época os Redskins, o que não é mais, em 2018. E ele era um bom quarterback, cara. Na verdade, ele já tinha se machucado quando ele foi para os 49ers lá em 2005. Ele foi um bom quarterback, ele foi o Colin Kaepernick substituiu ele, aí no Kansas City Chiefs ele teve bons anos, ele já foi pro Pro Bowl, cara, quer ver aqui? 3 vezes na carreira, tipo assim, ele não é o melhor quarterback da história, mas quantos são? Pouquíssimos, tá ligado? Na verdade, cara, 2017 o Patrick Mahomes jogou, mas foi muito pouco. Foi num jogo que já tava meio ganho e tudo mais, e o Alex Smith terminou a temporada e foi trocado pra Washington em 2018. É claro que os Chiefs já tinham uma carta na manga com o Patrick Mahomes e ele foi tentar a carreira dele em outro lugar, em Washington, que tava precisando e tudo mais. Até porque foi bem nessa época que o Kirk Cousins saiu e tudo mais, tudo isso em 2018, em janeiro, né? E aí o que acontece? No dia 18 de novembro de 2018, os Redskins iam jogar contra o Houston Texans. E aí, mais um jogo, como o Alex Smith já tinha tido tantos na carreira, ele se machucou, cara. Ele sofreu uma lesão pesada, ele sofreu uma lesão bem pesada, que eu vou ler aqui pra não errar nada. Ele sofreu uma fratura espiral e composta na sua tíbia e fíbula da perna direita, quando ele foi sacado pelo Kareem Jackson e pelo J.J. Watt. E eu lembro claramente de ver esse jogo e falar, caraca, foi pesado, tá ligado? Foi pesado. Mas teve uma coisa que marcou essa lesão que foi bizarra. Exatamente 33 anos antes, em 1985, exatamente no mesmo dia, 18 de novembro, o quarterback dos Redskins na época era o Joe Theismann, que é um cara que teve uma carreira super interessante, é um quarterback muito lembrado até hoje. Ele teve a exata mesma lesão na mesma perna em um jogo, tá ligado? E a lesão foi tão pesada que fez com que o Joe Theismann se aposentasse. Conforme foram vindo mais informações sobre a lesão do Alex Smith, a gente foi tendo a certeza que o mesmo ia acontecer. Ele já estava na NFL desde 2005, cara. Ele já tinha tido uma carreira de 13 anos, que é uma carreira extremamente longeva. Ele não tinha grandes títulos, mas ele ia ser lembrado como um quarterback muito interessante. E aí, aconteceu uma coisa que foi ainda mais triste, que eu lembro de ver isso e falar, caraca, isso tá maior do que eu pensava. Eu lembro claramente de uma frase que depois foi divulgada pela esposa do Alex Smith, que os médicos falaram, o problema não é mais a perna, a gente tá tentando salvar a vida do Alex Smith e o que vier é lucro. O que acontece é que ele teve uma sepsis, né, que é uma septicemia, e a septicemia, eu não sou médico, eu não sou nada disso, então eu vou falar isso de um jeito, lendo aqui pra não ficar, né, é uma condição potencialmente fatal que surge quando a resposta do corpo a uma infecção danifica os próprios tecidos e órgãos. Os sinais e sintomas mais comuns e aí um monte de coisa, blá blá blá. É basicamente quando no controle de uma infecção dá tudo errado e o corpo meio que se revolta contra tudo, tá ligado? A perna dele foi tão ferrada, mas tão ferrada, que ele teve uma septicemia que quase matou o Alex Smith.
Teve um momento em que cogitaram amputar a perna dele, porque talvez fosse o único jeito de salvar a vida dele. Depois de passar por um monte de médico, um monte de cirurgia, isso não foi necessário, ainda bem. A questão é que ele ficou por quase um ano com aquele negócio fora da perna, que é pra fixar os ossos por fora, né? Ficou, se eu não me engano, mais de 6 meses numa cadeira de rodas e tudo mais. E por que essa é uma história de superação tão incrível? Ele podia, e talvez até devia, depois de tudo isso, ter falado, eu vou me aposentar porque eu quase morri. E depois de 17 cirurgias que ele teve, esse ano com fixador e de cadeira de rodas, o cara vai voltar pra NFL. Quando eu vi essa notícia eu falei, cara, isso não pode ser, tá ligado? Isso foi em 18 de novembro de 2018. Ele perdeu a temporada, o final da temporada até lá, e perdeu a temporada de 2019 inteira também. Em maio de 2020 até saiu um documentário dele, que é o Project 11, Projeto 11, né? Que conta mais dessa história, eu recomendo muito pra vocês. E sobre a história da lesão, eu vou deixar um link aí na descrição de uma matéria, de um artigo que tá na ESPN Brasil, que foi traduzido da ESPN americana, que foi escrito pela Elizabeth Smith, que é a esposa do Alex Smith, que se chama A História Não Contada da Terrível Lesão de Alex Smith, quarterback dos Redskins, nas palavras de sua esposa. E ela põe essa frase que eu contei pra vocês em primeiro lugar. Ela põe: nossa prioridade é salvar a vida dele e depois faremos o possível pra salvar a perna. Qualquer coisa além disso é um milagre. E é um texto maravilhoso dela contando essa história, tá ligado? E aí ela conta sobre o jogo também, que é uma foto super marcante, a foto dele lesionado assim no chão, e é inacreditável. E aí depois como foi o processo de salvar a perna. Tem fotos até um pouco mais fortes aqui que eu evitei de colocar nesse vídeo, pedi pro meu editor inclusive, que é da perna dele toda torta, cara. Era uma perna muito difícil de ser salva. E aí eu fiz esse vídeo nesse momento porque foi no dia... em julho ele foi liberado pra começar umas atividades de futebol americano, o que pra mim já era absolutamente bizarro. E aí em 16 de agosto a gente teve a notícia de que ele estava liberado pelo time pra fazer atividades futebolísticas tranquilas, tá ligado? Hoje ele não tá mais na lista de jogadores fisicamente que não podem performar, né? A PUP list, né? Como é que é? Physically unable to perform, né? É a lista de lesionados e tudo mais. Ele não tem mais isso, cara. E ele tá jogando, velho. E aí, essa é a parte que a história para, né? Mas a verdade é que tem muito mais pro futuro, cara. Porque ele tá jogando e as últimas coisas que teve foi alguns vídeos dele treinando do lado do Dwayne Haskins, que é o quarterback atual de Washington, né? E o Haskins manda uma bola e meio que isola ela de um recebedor, e o Alex Smith certeiro, é uma coisa que ele realmente era, ele tinha uma precisão muito boa. E eu não duvido que ele se torne o quarterback titular de Washington esse ano, cara. O Haskins, eu gosto muito dele, eu acho que ele tem um potencial muito grande, mas talvez o Washington não queira esperar, até porque eles tiveram a segunda escolha geral, pegaram o Chase Young, baita jogador. Então eu não duvido que eles empatem ali, ou eles dividam até o posto de quarterback e tudo mais. E pra mim, tem um prêmio da NFL, não sei se todos aí que estão assistindo sabem, que é o Comeback Player of the Year. É o jogador que, depois de uma lesão, ou depois de sair da liga por algum motivo, ele volta e tem um desempenho maravilhoso. Depois dessa história, alguém discorda de mim que o Alex Smith precisa fazer um snap pra merecer esse prêmio, cara? Na boa, o Alex Smith é sensacional. Ele teve alguns recordes nos Chiefs, ele teve alguns recordes nos 49ers também. E ele tem uma fundação criada desde 2007, que é a Alex Smith Foundation. Não tem nada a ver necessariamente com a lesão, é claro, porque foi feita 11 anos antes de qualquer coisa. Mas, cara, eu tento não julgar muito jogadores como pessoas, e tento julgar eles em campo, tá ligado? Porque é que nem o Tyreek Hill, baita jogador, eu não quero nem saber como é que ele é fora da vida, porque ele é um babaca. É claro que isso acaba se misturando, mas o Alex Smith parece um cara muito legal e, no mínimo, é um cara muito esforçado, tá ligado? Então, depois de tudo isso, ele volta pra NFL e eu torço muito pra que ele jogue um pouco, pra que ele ganhe o prêmio de Comeback Player of the Year e ganhe muito mais prêmios, cara, porque que história de superação inacreditável, tá ligado? Então eu quero saber o que vocês acharam de tudo isso, comentem aí embaixo, se vocês gostaram, deem um gostei, se inscrevam no canal, e meus amigos, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês, fui!
missing someone is as normal. Missing someone